A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, que Deus os abençoe. Da onde você esteja assistindo esse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, comente no canal, tá bom? Eu quero tentar resumir aqui algo, tem muita gente aí quebrando cabeça, e acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, pela segunda vez, no caso, né? Pela segunda vinda. Vou tentar resumir aqui para entender que tem um povo aí achando que a igreja vai ficar na grande tribulação. Tem gente ainda acreditando nisso, que a igreja vai ficar na grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja, eu digo a igreja a noiva. A noiva do Cordeiro, aquela que é santa, que é eleita, que é lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo, aquela que é pura, santa, santificada, aquela sim vai subir. Lembra das parábolas das 10 virgens? 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas? 5 tinha azeite e 5 não? Então, se esses que dizem que vão participar da grande tribulação, é óbvio que eles estão achando que eles vão ficar. E se eles ficar, meu irmão, vai tomar. A grande tribulação não é brinquedo mesmo. E ela é para um povo específico, não é para nós. Ou seja, alguém vai pagar um preço aí, eu vou explicar aqui para você entender, mas a noiva não vai participar. E o porquê eu vou te explicar nesse momento, você vai entender. Vou tentar resumir aqui, senão eu vou perder o raciocínio. É assim, quando Jesus Cristo veio, né, antes dele vir, ele mandou o João Batista. Qual foi a pregação de João Batista? Voz do que clama no deserto. João Batista só pregava uma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista só pregava isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que ele pregava isso? Porque os judeus tinham uma profecia aqui, e havia um que ia ser o rei dos judeus, e o seu reino seria eterno, certo? Promessa que Deus fez a Davi. Deus fez a Davi. Davi, o seu trono será eterno. Por quê? Porque o sucessor de Davi, depois que Davi morreu, ele deixou Salomão. Salomão, ele teve vários filhos, mas o Salomão nasceu em Jerusalém. Davi teve muitos filhos. E Salomão era o filho de Betseba, né? Deus escolheu, e Salomão teve 2 filhos. Um era Natã e o outro era Eli. Natã de um lado, Eli do outro, e ambos foram vindo até chegar, são dois ramos. Eu tinha que pegar meu caderno ali que eu estou anotado, mas de um lado do ramo, dessa raiz genealógica, de um lado chega até José, e do outro lado chega até Natã, chega Maria, né? Maria, mãe de Jesus, e do outro lado, do lado de Eli, chega até José. Mas antes disso, teve um camarada lá que errou, Jeconias, pecou demais, e Deus disse uma profecia para Jeconias que nenhum dos seus herdeiros sentaria no trono. Jeconias errou e disse que Deus ia destruir a descendência dele, não ia ficar nenhum da descendência de Jeconias que ia sentar no trono. Então, esse lado de filho do Salomão que vem por Eli, por um lado de cá, e esse Jeconias errou, esse descendente de Jeconias chega até José. José, que desposou Marias depois, e acabou dando outros filhos para ela, além de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo que fez a Maria, se coabitou assim, Maria, envolveu Maria, Maria se achou grávida, entende? Por obra do Espírito Santo, não teve ajuda de homem. Não teve ajuda de homem. Se tivesse, Jesus jamais poderia sentar no trono, porque quebraria essa promessa, essa profecia que Deus fez. Nenhum descendente de Jeconias sentaria no trono. Então, José do lado de Salomão, ele é descendente de Jeconias. Entendeu? Todos os descendentes de José, todos os filhos de José que nascessem de José, não poderia sentar no trono, porque é descendente de Jeconias. Então, por isso que teve que vir pelo outro lado do Natã, o outro filho dele, que ele teve, Maria teve, e chegou até Maria. Maria também, se você seguir a árvore genealógica dela, chega até Salomão a Davi.
Então Deus tinha feito uma promessa que Davi teria um trono eterno, porque quando chegou por Maria, Maria é descendente de Salomão, descendente de Davi, e por obra do Espírito Santo. E Jesus, que nasceu do ventre de Maria, ele é um ser eterno, ele é um ser espiritual, ele é o próprio Deus encarnado, entende? Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ninguém mais pode tocar nele, a morte não toca. Por isso que Deus fez essa profecia que daria a Davi um trono eterno, porque quem sentará no trono é Jesus. Jesus é eterno. Ninguém pode matar Jesus. O povo lá atrás não matou Jesus. Na verdade, ele veio para se entregar, se doar, dar sua vida como um bom pastor e dar a vida pelas suas ovelhas. Ele fez isso. Mas aí quando ele ressuscitou, ele é o rei dos reis. Herodes colocou a plaquinha na cruz dele, foi o que incriminou ele. Herodes mandou escrever a acusação deles. Este aqui é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus e, portanto, ele é eterno. Então ele vai sentar no trono de Davi. Por isso que o trono de Davi é eterno. Deus fez essa profecia para ele, porque Jesus é eterno. Jesus não morre. Ninguém nunca tem o poder de matar Jesus. Mas voltando lá atrás, que eu estava falando, João Batista veio pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que que ele falou isso? O que é reino? Reino dos céus. No momento, o reino dos céus existe. Ele está aqui, ele está aí, ou com você, ele está em todo lugar. Só que ele é invisível. O reino dos céus, no momento, é invisível. Você não pode tocá-lo. Mas não significa que ele não existe. Ele existe, ele é real. Você viu lá quando Pilatos falou para ele lá: se você é o rei dos reis judeus, o rei dos judeus, se livre dessa acusação. Jesus falou: se eu quisesse, eu pediria meu pai, e meu pai mandaria aqui 12 legiões de anjos para me livrar. Entendeu? Mas eu não vim para isso, vim para cumprir a vontade do pai. Então, ele é um rei e ele tem um exército. Você viu? Ele poderia pedir 12 legiões de anjos. Cada legião é 6.000 anjos. Vezes 12, é anjo pra caramba, hein? Sabe? Então, Jesus veio, João Batista pregando: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. No momento, o reino é invisível. Por que que ele falou reino dos céus? Porque o reino dos céus, ele é regido por quem? Pelo rei. Se é um reino, todo reino tem que ter um rei, certo? E o rei nosso é Jesus. Como um reino tem que ter um rei e o rei é Jesus, o rei tem que ter súditos, certo? Quem são os súditos do rei? Todos, por exemplo. Mas ele veio para os seus. Ele veio para os seus, que é os judeus, Israel, o Israel de Deus. Ele veio para Israel, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, certo? Deram as costas para o rei. Aí ele voltou a cara para nós, chamados de gentios. Ele voltou a cara para nós e nós o aceitamos. Nós o aceitamos. Agora vem a questão. Nós o aceitamos, tá? Então, como a obra de Deus é um reino, e o reino ele é governado por um governo único, que é o rei, né? Um governo teocrático, no caso nosso, o nosso governo, esse reino dos céus é regido por um governo teocrático, o governo de Deus. Então nós o aceitamos e Jesus é o nosso rei. Então qual é o passo para se formar um império? Primeiro tem que ter o rei e depois quem é mais próximo do rei? A corte. A corte. Lembra que todo palácio tem a corte? É o número X de nobres, eles chamam de nobre. Ou também são chamados de realeza. Também são chamados de sangue azul, que é para ficar comendo na mesa do rei. Ou seja, num bom português claro, puxa saco, sabe? Para você entender. Você tem o seu patrão, aí tem aquele grupinho fechado, não sei quantas pessoas, sabe? Que fica ali ao redor do patrão ali, sabe? Mama na teta. É todo lugar tem assim. Então, no reino, se tem um rei, tem a corte. Os nobres, que são aqueles conselheiros, que são aqueles chegados, que pode chegar a qualquer momento na presença do rei. Então, mais próximo do rei. Então, Jesus é o rei. O seu povo renegou ele, virou as costas para ele, não o receberam. Ele voltou a cara para nós, tá entendendo? Ó, presta atenção, é importante isso aqui.
Nós o aceitamos. Aí ele funda a igreja. A igreja, chamada de noiva do Cordeiro, nada mais é que no momento, para fazer parte desse reino do Senhor, a igreja é a realeza, meu camaradinha. A igreja é a realeza. Então, ele vai vir nessa segunda vinda agora, tá? Faz parte, ele é o rei, ele já morreu, ressuscitou, ele é eterno. Agora ele é o único herdeiro do trono de Davi. Então, o trono de Davi é um trono eterno. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus vai sentar lá no trono. E vai falar, Davi, senta aqui do meu lado. Não te falei que você ia sentar do meu lado? Tá aí, ó, Davi. Aí vai entregar o reino milenar para ele, 1000 anos. Mas é outra coisa. Isso é depois do arrebatamento, da grande tribulação. Eu só estou entendendo para você. Tem um povo que acha que a igreja vai participar da grande tribulação. E não é assim. A igreja noiva do Cordeiro, ele vai vir buscar antes. Por quê? Porque a igreja do Senhor é a realeza, pertence à corte. Nós vamos ficar mais próximo do rei. O número de pessoas que serão arrebatadas é muito pouco. Se você depois ler o livro do Apocalipse, você vê o número daquelas pessoas que estão com palmas na mão. Aí o ancião pergunta, quem são essas pessoas aí? Aí o anjo fala, essas pessoas aí são aquelas que venceram a grande tribulação, lavaram o seu sangue no sangue do Cordeiro, venceram a grande tribulação. São pessoas como que a areia do mar. Olha o número de pessoas que são. Porque tem vários povos ali, tem os judeus, tem a igreja e tem os pagãos. A igreja desviada, no caso. Quem não subir vai ficar e pertence à igreja, não deixa de ser chamado de igreja, mas são os que ficaram, né? Por A ou B motivo. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ele virá como ladrão. Nem dia, nem hora, ninguém sabe. É como um raio, sai do Oriente e vai para o Ocidente, cruza rápido. Por quê? Porque é a realeza. Um rei precisa de realeza, são os seus nobres, são os conselheiros. Então Jesus vai vir, não está longe essa vinda, sabe? Não está longe, não está muito longe. Dá para a gente tentar achar uma data aí. Não quero ser falso profeta, não. Mas se Deus funciona dentro da numerologia e Deus trabalha tudo dentro da numerologia, só prestar atenção aí. Deus criou o mundo no 7º dia. No 7º dia ele descansou. Se você vê o calendário lunar aí, que é o calendário dos hebreus, dos judeus, você vai ver que ano que eles estão, 5.800 e alguma coisinha. Está perto dos 7.000 anos. Pode ser também que, entendeu? Deus trabalha dentro, então falta pouco aí de 1.200 dias aí para inteirar. Então, para Jesus voltar, tá faltando muito pouco. A gente não sabe, pode passar um pouco mais de 7.000 anos do calendário lunar, pode passar, pode ser um pouco antes, a gente não sabe. Mas o certo é que Jesus virá. Então, no momento ele virá, em breve, como ladrão ou como um raio. É muito rápido, é 7 milésimos de segundo. Piscou, já foi. Ele vai levar só a noiva, aquela lavada e remida no sangue do Cordeiro. É a corte. Ele vai levar porque a corte, o rei precisa de nobres que ficam ali na corte. Então a igreja vai ser parte da corte. Jesus veio para os seus. Ele veio para trazer aqueles judeus, o Israel de Deus. Ele queria fazer, se fosse a vontade de Jesus, era o Israel de Deus, que era para pertencer à corte, ou seja, para estar mais próximo de Deus. Olha só, olha como que é as coisas. As coisas de Deus é assim, sabe? Todo rei, o rei fica aqui. Vamos supor que o rei, ou fazer assim para você entender, o rei está aqui. Aí depois tem a corte do rei, fica um próximo do rei, a corte, no caso aqui, ó, vou colocar aqui, igreja, a igreja, fica aqui, ó, a igreja. Então Jesus vai pegar a gente, vai nos levar agora, nessa vinda que ele vem, que é a segunda, nós vamos pertencer à corte do rei, nós vamos estar próximo do rei, olha só. E aí os súditos ficam fora do palácio, nós vamos ficar perto do rei, próximo do rei, aonde o rei estiver, a corte vai estar. E os súditos ficam fora do palácio. Não se sabe como, ficam lá fora. Mas, você entendeu como é que é? Então Jesus veio para os seus, que era o Israel de Deus. Se Israel tivesse aceitado Jesus, eles que estariam aqui, ó, eles que seriam... Aí tem uma palavra que Jesus falou, não me lembro onde que está escrito, que fala assim, ó. Eu não me lembro onde é que está o contexto. Depois eu acho e fala assim, ó.
Então, nisso vai se cumprir o que está escrito, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Lembra dessa palavra? Eu acho que tá... Eu estou quase me lembrando agora. Aí o resto do versículo fala assim: e virão muitos do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe? Isso quer dizer que o reino de Deus, ele vai para o norte, sul, leste e oeste. Ou seja, a palavra de Deus abrange o mundo todo. Quem aceitar, dará-se o direito de ser o primeiro. Para nós sentar na mesa. Onde que essa mesa vai ser? Vai ser lá na glória, o banquete das bodas. Então, a da boda do Cordeiro, a festa do Cordeiro. São 7 anos de Jesus. Ele vai, 7 anos, nós vamos participar de uma festa lá no céu, vai dar uns galardão, uns presentes para nós, é lógico. Então, 7 anos, aí lá nós vamos sentar na mesa e vai se cumprir essa palavra. Nós estaremos lá com Abraão, com Isaque e Jacó. Então, ele veio para os seus. Se o Israel aceitasse ele, eles... nessa volta que Jesus vai vir agora para buscar a igreja, no caso, se eles tivessem aceitado, levariam os judeus e nós ficaríamos, né? Que é o certo, que seria o certo, para revanche, para enfrentar a grande tribulação. Aí nós, ó, sabe, ó, nosso sangue, aí nós, pelo nosso próprio sangue, nós conseguiríamos nossa salvação. Aí nós, Jesus nos salvaria também através desse sacrifício nosso mesmo, e nós, pelo certo, nós teríamos que ser o povo do judeu, os súditos, entendeu? Eles lá perto de Deus, agora vai se cumprir o contrário, porque eles rejeitaram nós que somos os gentios e nós que somos a igreja e aceitamos Cristo. Ele vai vir para buscar a igreja, para nos colocar na corte do rei, para onde que ele esteja nós também, onde Jesus estiver, esteja você também, assim como ele é, você também será, entende? Nós, ó, na sala, lembra uma canção linda que eu amo muito a letra da menina, a Sueli Lima canta, na sala, na casa do rei, acho que é a canção, linda, procura ouvir esse hino, é lindo demais. Então Jesus vai vir buscar a igreja para colocar a igreja na casa do rei, no palácio do rei. A igreja será a corte, estaremos mais próximos de Jesus. Aí depois disso, quando Jesus vir arrebatar a igreja, quem foi, quem ficou, ficou. Aí ficou um povo que é da igreja, então é desviado. Mas não pode dizer que é a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Não pode dizer. Não pode dizer que é a igreja. A igreja não vai passar, a igreja, a noiva já foi. Aí vocês terão aí a segunda chance, negar a marca da besta. Luta com todas as forças, para quem ficar, negue essa marca, porque quem aceitar estará condenado. Porque ele vai ter que impor essa marca. Ele não vai só falar, tá, a marca está aqui, você quer? Quero. Não, não é assim. Ele vai impor. Ele vai fazer 2 pedidos para você. Primeiro, você tem que negar Jesus Cristo. Ele vai fazer você negar Jesus. E a Bíblia diz, aquele que nega perante os homens, o Senhor Jesus também negará naquele grande dia. E a outra, ele vai pedir para você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E quem blasfema contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não tem salvação, jamais terá salvação. Então não é só ele chegar e impor a marca sua, é subcutâneo, irmão. Você na mão direita aqui, ó. Por que na mão direita? Ele quer fazer as coisas tudo para humilhar Deus. A noiva do Cordeiro tem um anel de compromisso na mão direita. É na mão direita que nós temos o anel de compromisso. Você não vê, mas um dia eu já sonhei, e no sonho eu falei, eu vou olhar para ver se eu tenho mesmo o anel. Eu olhei no sonho e estava aqui, ó, não conseguia tão ver ele, que parecia um sol no meu dedo. Uma luz muito forte aqui, ó, nesse dedo aqui, ó, da noiva. Tem aqui, é que a gente não vê. É um anel espiritual, mas no sonho eu vi ele brilhava, hein? Então, o anticristo, ele vai vir implantar a marca da besta na mão direita, na mão que a noiva tem compromisso, para dizer, ó Deus, ó a tua noiva, ó que ficou, ó, sabe? Para querer afrontar Deus, humilhar Deus. É só você negar, nega, porque se aceitar a marca, jamais, já era. Aí você tem que, na mão dele, aí você terá salvação. Então é assim, entendeu? Ele começou pregando, João Batista pregando, arrependei-vos do reino do céu. O reino do céu é regido pelo rei, o rei é Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, agora ele é um rei eterno. E Deus deu uma promessa a Davi, que o trono dele seria eterno, porque como Jesus ressuscitou e é descendente de Davi, é o único herdeiro legítimo do trono, então o trono de Davi é eterno. E ele é o rei, ele precisa de nobre,
de pessoas que vivam na corte. Então ele vai vir agora para buscar a igreja, virar como ladrão, como um raio, entendeu? Buscar a corte, ou seja, a igreja, para ficar na casa do rei, na sala do rei, na presença do rei. Então a corte vai ficar mais próximo dele, nós vamos ficar lá tão próximo com ele, nós vamos ficar lá 7 anos na casa dele, nas bodas, e depois ele vem, terceira vinda, daí a terceira vinda. Terceira vinda, ele vem para livrar Israel da mão do anticristo. Depois que o arrebatamento surgir, Israel pode contar aí, ó. Depois do arrebatamento surgir, Israel pode contar 7 anos. Depois desses 7 anos, passando 3 anos e meio, o anticristo rasga o pacto com ele, aí eles vão contar 42 meses, ou 1260 dias. Aí eles têm a data certinha. Depois que o anticristo rasga o pacto, eles vão contar 1260 dias. Depois que passar 1260 dias, vai se cumprir outro versículo que a Bíblia diz: todo olho verá. Aí Jesus vai vir com poder e grande glória, montado num cavalo branco, a igreja vem junto, seus anjos tocando trombeta, a lua será o estandarte dele, a bandeira dele, a lua vai ficar vermelha, o sol vai negar sua luz, em reverência, se curvando para o Rei dos Reis. Aquele dia que ele negou a sua luz, quando ele morreu naquela cruz, foi como um ato de luto, ele negou a sua luz, em luto a Jesus. Mas quando Jesus irá para livrar Israel da mão do anticristo, o sol vai negar a sua luz com reverência. Eis aí o sol da justiça. Aí todo olho verá, porque a escuridão vai vir de repente, o sol vai apagar. Aí aquela luz raia, o sol da justiça, e todo mundo vê a claridão. De um lado, olha, é Jesus montado num cavalo branco. Então, para Israel, ele vai voltar no cavalo branco, com poder e grande glória. Ele vai, o sopro da sua boca vai destruir todos os inimigos de Israel. É isso. Mas para a igreja, ele vem como ladrão. Ladrão só rouba o que é valioso, só o que é importante nesse mundo. Jesus vai vir só vai pegar o que mais tem de valor aqui, que é a noiva do Cordeiro. Ele vai pegar você, eu e você, a noiva do Cordeiro. Vai pegar o que mais tem valioso nesse mundo no momento, porque esse mundo jaz em trevas, jaz do maligno. Então ele vai vir roubar aquilo que mais tem de valor aqui, que é eu e você, a noiva do Cordeiro. Fique com essa palavra e crendo que ele voltará em breve. E ele nos prometeu que dará de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus lá em Jerusalém. Ele vai dar um fruto para mim e para você. E esse fruto nos dará comunhão com ele para sempre. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreve no canal. Você vai estar concorrendo um relógio folheado a ouro. Tá bom? Atingir aí 1000 membros. Se inscreve. Gostou? Compartilha. Não gostou? Manda para os inimigos. Sabe? Para a sogra, para o sogro. Tá bom? Abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, shalom. E lembre-se, desperta. Tu que dorme. Acorda, Brasil.